político. Mas a guerra cultural não permite negociar, a guerra cultural não permite fazer política. Consequência, o completo e absoluto fracasso deste governo. É o maior fracasso da história da República Brasileira. E a consequência deste fracasso, Leonardo, é algo terrível. Eu tenho aqui uma esperança. A minha esperança é que quando o país conseguir realizar o trabalho de luto, surgirá neste país um asco invencível em relação à figura de Bolsonaro, um nojo, um desprezo, uma incapacidade de escutá-lo falar, porque nós nos aproximamos de 600 mil mortos. Mas não apenas isso. O banco de dados do CNPq foi comprometido, porque eles não fizeram backup. O supercomputador do INPE, responsável por emitir alertas de desflorestamento e de queimadas na Amazônia, terá de ser desligado, porque não houve recursos alocados para pagar conta de luz. A Cinemateca pegou fogo, os documentos do arquivo do Glauber Rocha foram perdidos, porque desde a administração do Weintraub, eles não renovaram, eles eliminaram a firma terceirizada que cuidava do acervo e não contrataram firma alguma mais de ano. O fracasso administrativo é total, porque se a guerra cultural pode fornecer uma estrutura para uma live de 2 horas, a guerra cultural, porque desconsidera dados objetivos na sua necessidade de inventar inimigos em série, a guerra cultural não permite administrar um país com a complexidade do Brasil. O caos é a consequência necessária, mas o caos é o risco calculado. Numa situação de caos, numa situação de anomia social, com essa capacidade que a guerra cultural produz de aguçar o medo das pessoas, a solução de força é o que eles pretendem. Porque, Leonardo, não temos tempo de ter medo e não temos direito de ter medo. Vamos dizer com todas as palavras. Para o Jair Messias Bolsonaro só há 2 opções. Ditadura, que é o que ele está anunciando, ou papuda, porque ele irá preso pelos seus crimes. A nossa tarefa é compreender o caráter dramático do momento presente, reunir forças e não desperdiçar energia em ações que paradoxalmente favoreçam o bolsonarismo. Bom, não sei se eu fui claro, mas isso é uma questão... Não, você foi claríssimo, a gente vai aprofundar aqui. Essa sua frase é muito boa, aliás. Bolsonaro só tem 2 opções, ditadura ou papuda. Ele claramente está trabalhando na direção da ditadura, né? Evidentemente, porque entre a ditadura e a papuda, ele prefere, para ele, a ditadura, ainda que seja pior para todos os brasileiros. O ideal para todos os brasileiros é que prevalecesse a saída papuda. Agora, João, é uma coisa interessante, né? Ontem eu falava sobre isso com o Joaquim de Carvalho, jornalista nosso. Bolsonaro é criminoso, todo mundo sabe que ele é criminoso, todo mundo sabe que ele tem um crime anunciado para outubro de 2022, que é a fraude eleitoral ou a ditadura. Gilmar Mendes concedeu uma entrevista na sexta-feira, um dia depois da live, dizendo é evidente que as intenções não são boas, que as intenções são ruins, mas eles se acovardam, eles têm medo, talvez porque o Bolsonaro tem essa retaguarda militar, miliciana, enfim, tudo isso. Eu tenho vários comentários aqui, e eu vou deixar para trazer esses comentários no final, porque você falou, olha, não devemos... No final não, daqui a pouco, só depois dessa pergunta, você falava assim, olha, não devemos dispersar nossa energia em questões que levem ou alimentem essa questão da guerra cultural, que é o terreno deles. Então, vou te perguntar especificamente como é que você viu a ação do Borba Gato no sábado, dia 24 de julho. Tá. Bom, Leonardo, você já me conhece, você sabe que eu não fujo de questão nenhuma. A minha opinião aqui é bastante impopular, mas eu acho que quem pensa não deve pensar em popularidade. A tarefa do pensamento é incomodar para fazer pensar, inclusive o próprio pensador. Vamos lá, então. De maneira direta, eu não vejo exatamente qual o sentido desta ação. Eu vou explicar rapidamente por quê, para escutá-lo também, e a todos e a todas que estão aqui. Em primeiro lugar, quando, em toda situação complexa, eu faço um exercício mental de me colocar nos 2 lados da questão. E, sobretudo, eu faço questão de me colocar no lado que não é o meu, da esquerda democrática. Então, vamos lá. Se nós considerarmos a ação legítima, o que acontecerá se, daqui a uma semana, um grupo de extrema-direita vandalizar, por exemplo, um monumento que nós apreciamos? Você percebe o que eu estou dizendo, Leonardo? Nós entramos num campo de falsas simetrias,
na qual, desde sempre, nós já perdemos, porque nós entramos no campo no qual eles são superiores a nós, que é a guerra cultural. E vamos aqui reconhecer com humildade. No que se refere à produção de conteúdo para alimentar narrativas polarizadoras que inventam inimigos, que manipulam o ódio para manter a massa digital mobilizada, Leonardo, nós nunca enfrentamos um adversário como o bolsonarismo. Eles são muito competentes nessa área. Eu estou aqui defendendo o Borba Gato ou a estátua, que, aliás, é horrorosa. É óbvio que não. O que eu estou propondo é que o que nós precisamos fazer é uma discussão pública que envolva a sociedade como um todo e que nós podemos rediscutir, por exemplo, a nomeação de ruas com nomes de torturadores e ditadores. E nós podemos discutir a propriedade ou não de certas homenagens que foram feitas. Então, em lugar de simplesmente usar um caminhão, hoje em dia tudo é filmado, descem um número X de pessoas, todas vestidas de preto, a identificação iconográfica com os black blocs. O caminhão na qual a operação se realiza tem um número de telefone gravado. Isso é incompreensível. Queimam a estátua do Borba Gato, saem e dizem depois que a intenção era abrir o debate. Mas nós já temos um debate muito claro, aberto. O debate é o fracasso completo do governo Bolsonaro. A resposta do governo Bolsonaro ao fracasso é aguçar o bolsonarismo, vale dizer, a guerra cultural, de modo a preparar o quê? Eu vou ler de novo o que o presidente disse. Teremos problemas no Brasil? Queremos briga de irmãos? Não queremos, não podemos aceitar isso. E 1 ano e 4 meses antes, eu estou advertindo que isso pode acontecer. É o anúncio da guerra civil, é o anúncio da tentativa de tornar o que ocorreu nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021, de tornar isto uma realidade no Brasil em outubro de 2022. Neste sentido, a ação me parece uma ação inócua e, ao mesmo tempo, uma ação politicamente ingênua. É uma ação política, é óbvio, mas ela é ingênua. Por que ela é ingênua? Porque ela não engaja a sociedade no debate. Ela impõe à sociedade um fait accompli, algo que já ocorreu. Qual foi a consequência mais imediata disto? O bolsonarismo reacendeu, durante um pequeno momento, a possibilidade de dizer: veja o que será um governo se por acaso ele voltar. Todas as estátuas serão queimadas, todas as propriedades serão tomadas. O que nós sabemos que é um discurso absurdo. Mas, Leonardo, este discurso é absurdo para nós. Ou será que hoje, dia 1 de agosto de 2021, nós ainda não entendemos que eles chegaram ao poder com este discurso?